A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 4, onde lemos: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daqueles que ressuscitou de entre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Paulo aqui está mencionando, no capítulo 7 de Romanos, que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, mas, morto o marido, ela está livre da lei do marido. E Paulo faz essa comparação conosco, dizendo assim: meus irmãos, também vós estáveis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Cristo morreu por nós, Cristo cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu a lei por nós. E agora nós estamos mortos para a lei, de acordo com Romanos 7,4, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Agora somos de Cristo e estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Quero falar no dia de hoje sobre 7 elementos de Cristo na carta de Paulo aos Romanos. Primeiro deles, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Segundo deles, Romanos capítulo 8, versículo 9, lemos assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então encontramos aqui em Romanos o corpo de Cristo e encontramos o Espírito de Cristo em Romanos 8, verso 9. Todos nós recebemos o Espírito de Cristo. Então temos o corpo de Cristo e temos o Espírito de Cristo. Somos parte do corpo de Cristo e também do Espírito de Cristo. Romanos capítulo 1, verso 16, lemos: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho também é o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, nós temos o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo. Que mais nós temos de Cristo na carta de Paulo aos Romanos? Romanos capítulo 8, verso 35, lemos: Quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo. A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O amor de Cristo. Nós temos aqui o amor de Cristo. Então, olha só. Encontramos o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o amor de Cristo, que nos constrange, que nos leva a amar a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo. Romanos 8, 17 ainda diz: Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Cristo. Portanto, nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus.
Olha aí, os co-herdeiros de Cristo. Se pertencemos ao corpo de Cristo, se temos o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo nos alcançou, o amor de Cristo, que nada nos separa desse amor, nos tornamos co-herdeiros de Cristo. Romanos ainda, capítulo 16, verso 16, a saudação de Paulo diz assim: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. As igrejas de Cristo. Toda igreja, ela é de Cristo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Portanto, temos o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo, os co-herdeiros de Cristo, as igrejas de Cristo. E para terminar, em Romanos 14, verso 10, diz: mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, que será para recebimento de galardões. Olha aí, temos então o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo, os co-herdeiros de Cristo, as igrejas de Cristo e o tribunal de Cristo. 7 elementos de Cristo na carta de Paulo aos Romanos. E se você procurar, é capaz de achar mais. Mas vamos ficar com esses 7 elementos. O corpo é de Cristo. O Espírito é de Cristo. O Evangelho é de Cristo. O amor é o amor de Cristo. Somos os co-herdeiros de Cristo. As igrejas de Cristo. E havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça de nosso Senhor seja contigo. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 251 pastas, com mais de 7.420 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre em nosso canal, clique naquela foto redonda, clique no playlist PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue esse canal para amigos, familiares, para aquelas pessoas que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.